Sejam muito bem-vindos ao podcast Geração G4, o podcast que a gente recebe aqui os membros do G4 Club. Eu sou Marcela Zaiden e faço parte aqui, além do G4 Club, sou fundadora do Cultura na Prática. Hoje, gente, a gente tem um convidado que eu até brinquei antes da gente começar aqui, que eu ia ter que ler essa mini bio de tão pesada que ela é. O homem começou a trabalhar cedo, desde os 8 anos, de lá no interior do Paraná. Foi colaborar, ajudar ali a família, e mais tarde ele se mudou para a capital, ali foi para Curitiba, para ingressar em uma multinacional e estudar engenharia. Aos 27 anos, ele tomou uma decisão crucial de se tornar empreendedor. Que decisão, hein, querido? Pois bem, desde então, ele assume o THX Group, uma empresa fundada e que faz parte do setor logístico. Lawrence, você foi pesadíssimo isso aqui. Prazer. Seja bem-vindo ao Geração G4. Tenho o maior orgulho de ser tua parceira. E o pessoal hoje vai conhecer um pouquinho dessa história animal. Legal, o prazer é todo meu. Tenho certeza que vai sair um bate-papo absurdo, porque as conversas que a gente já teve, né, nos bastidores foram muito produtivas. Eu acho que se a gente tivesse o nosso cloud ligado, a gente transmitisse isso para o mundo, com certeza já teria saído muito conteúdo. Então, estou aqui super disposto a trazer um pouquinho da minha jornada, da minha história, dos meus tropeços e ajudar essa galera aí também a se inspirar para pular assim como a gente pulou dentro da piscina de tubarões, cara, e empreender num país tão complexo como o nosso. Olha, infelizmente eu acho que só não tinha Cláudia ainda na época que a gente trocava bastante sobre o assunto, mas se tivesse, dariam pelo menos alguns e-books com várias ideias e várias coisas positivas para trocar. O que eu queria que você começasse trazendo para quem está aqui, quem está ouvindo, quem parou ali aquele tempinho para conhecer o Lawrence? Conta da tua trajetória, como que você se tornou o CEO, como que foi fundar a THX? Conta pra gente. Bom, eu, assim como a esmagadora maioria dos empreendedores brasileiros, eu não comecei a empreender por oportunidade. Eu não fui um cara visionário. Eu comecei a empreender por necessidade. Eu já estava no ramo logístico já há uns 5 anos, quando me encorajaram, disseram que eu tinha capacidade de abrir uma transportadora. Eu nem acreditava que isso era possível na época, mas decidi confiar no discernimento de terceiros que me incentivaram e comecei a empreender sem ter o preparo necessário, sem ter talvez até a grana necessária para montar uma empresa da complexidade que é uma transportadora. Mas acabou que, como eu brinco, assim, eu estou o CEO, mas sou vendedor. Se tudo errado, eu vou vender coco na praia, a gente não vai passar fome. Consegui, de fato, tirar leite de pedra naquele momento. A empresa cresceu até mais rápido do que deveria, o que deixou sequelas ali naquele começo. Mas o fato é que eu entrei em um segmento que tem uma abrangência muito grande. Quase todas as indústrias do Brasil precisam daquilo, então tem muito mercado. E tinha uma certa debilidade em termos de concorrência, não olharam com o cuidado que deveriam para clientes. Essa história de CX, que a gente sabe que hoje em dia está até batido já, naquela época ninguém tinha essa visão de customer center, e eu já olhava para a Amazon, já olhava para as empresas que estavam se destacando lá no começo da minha jornada, e eu basicamente, assim, eu fui um excelente modulador. Eu copiei boas partes das empresas que já tinham sucesso, implementei num mercado muito tradicional, mas de extrema complexidade, e acabou que a coisa caminhou mais rápido até do que eu imaginava que andaria. Até que em 2017, quando a empresa já estava consolidada, já tinha um faturamento bem considerável, um time grande, frota própria, armazém, eu decidi, mais uma vez, arriscar tudo. Eu sou um tomador de risco, sou um empreendedor nato mesmo. Pivotei o modelo de negócio para o modelo de economia compartilhada, que é o que a gente é hoje, uma espécie de Uber dos caminhões. Vendi todos os nossos ativos e virei asset light. Então, hoje a gente chegou num patamar de carregar mais de 30 mil cargas no ano de 2024, com menos de 50 colaboradores, sem ter nenhuma Fiorino, nenhum caminhão, nada. Então, basicamente, a gente se transformou numa empresa moderna, extremamente otimizada, com muita tecnologia envolvida e assim, com uma projeção de crescimento muito grande para os próximos anos, porque eu estou vendo uma movimentação muito grande no ramo de last mile, onde a gente se especializou, e cada vez mais a gente está ansioso para receber as coisas mais rápidas, né?
Hoje em dia a gente não quer mais A esperar gente não quer 7 ter dias. paciência, a gente A gente nem não tem quer mais paciência. esperar 7 dias para receber um produto, então Primeira coisa que a gente faz é ali, Prime, para receber mais rápido. E a gente está preparado para justamente atender essa ansiedade do mercado e receber cada vez mais rápido e entregar na última milha com eficiência. Então, acho que, de forma bem resumida, isso aqui é um pouquinho do contexto da THX até hoje. Acho que eu vou pegar agora esse gancho para fazer uma coisa que é talvez o nosso maior ponto de conversa e de discussão entre eu e você, que é a cultura organizacional. Certo. Eu não tenho dúvida que a tua cultura ele é muito reflexo de quem você é, de como o Lawrence chegou onde ele chegou, da história do Lawrence. E eu queria que você trouxesse exatamente essa visão. Como que você hoje, Lawrence, posiciona a tua trajetória, a tua história, os teus valores com a tua cultura? A primeira coisa que eu queria desmistificar, a galera acha que cultura organizacional é abraçar a árvore. Gente, não é. A palestra que eu dou que mais gera impacto é uma que chama-se Cultura Gera ROI. Porque tudo que a gente construiu na THX foi lastreado, foi na fundamentação da nossa cultura, que é uma cultura 100% intencional. E, obviamente, também é uma frase que é batida, mas eu acredito muito que a cultura ela é realmente top-down. Então, eu não cobro nada do meu time que eu não esteja disposto a fazer. Sabe aonde que começa a cultura da minha empresa? Quando eu acordo todo dia às 4 horas da manhã para estudar. Quando eu termino a minha sessão de estudo, vou para a academia para me preparar. Quando eu faço as minhas marmitinhas para me alimentar bem. Então, a cultura da minha empresa, ela começa no ser humano que eu me tornei. E eu tento transmitir isso para o meu time, que no fim do dia não tem jantar de graça. Eles vão ter que, de fato, se preparar para estar na melhor versão deles, porque o nosso cliente ele paga para a gente estar na nossa melhor versão. O meu time confia a vida deles, a minha liderança, e para isso eu preciso estar na minha melhor versão. Então a cultura da THX é lastreada na construção de pessoas cada vez melhores, que automaticamente serão profissionais cada vez melhores, que automaticamente entregarão um serviço cada vez melhor. Em resumo, a cultura da THX é baseada na alta performance, e alta performance de forma muito profunda. Eu não estou falando de apenas bons currículos, mas de pessoas que tenham a mentalidade, o mindset, cara, que uma empresa disruptiva como a nossa exige. Que é legal. Eu sempre estou trazendo esse exemplo, é um exemplo de muito como eu lido também com a parte de cultura. Acho que a gente tem muito fit cultural em relação a isso. Total. Quando você traz, por exemplo, que você começa ali mostrando que é a sua cultura, quando você acorda às 4 da manhã, quando você vai e sai às 4 da manhã e vai treinar. Tem uma coisa que eu brinco, meu time me perturbou um juízo para viver postando. Uma coisa que eu mais falo, assim, meu único contrato de post é com o meu treino às 5:30 da manhã. Porque é a hora que eu digo exatamente que o compromisso ele é inegociável. É isso. Qual é o teu compromisso inegociável hoje, Lawrence? Eu preciso ser uma versão melhor do que eu era ontem. Se eu falasse para o Lawrence 10 anos atrás que eu me tornaria o cara que eu me tornei hoje, eu acho que ele não acreditaria. Mas hoje eu sempre falo assim que eu estou muito longe de ser o CEO que a THX precisa para daqui 2 anos. Mas eu tenho certeza que eu serei, porque eu estou me preparando para isso. Então, eu entendi que conhecimento que está na ambiência certa, repleto de pessoas, de gigantes que talvez já galgaram o caminho que eu desejo, né, galgar, é o que vai fazer com que eu chegue no próximo patamar. Então, assim, cuidar do meu corpo, ser um cara de valores, ser um excelente exemplo para as pessoas que me cercam, sem dúvida, valores inegociáveis para mim. Acho que é legal porque você trouxe ali no começo, contando que você transformou o seu negócio num Uber para caminhões. Certo. Acho que se a gente for sair ali do lado da parte de como você estruturou a tua cultura, para como você estruturou o teu negócio, queria que você explicasse um pouco melhor como foi esse racional, como que você teve esse insight, como que você hoje transformou uma empresa num setor completamente tradicional em algo disruptivo. Vamos lá. Primeira coisa, a minha virada de chave foi buscando conhecimento. Eu estava em São Paulo fazendo uma imersão e na última palestra desses 3 dias de imersão me deram o seguinte desafio: volte para suas casas, descanse com suas famílias, segunda-feira monte um war room com seus líderes e comece a montar um negócio que vai quebrar sua empresa. Que é mais ou menos o que o Thales faz na abertura do GE. Uhum. E eu voltei com aquilo encucado para curtir. Eu falei, cara, como é que eu quebro o meu negócio? O que eu fiz? Eu fui lá e peguei um flip chart, um risco no meio, fiz uma SWOT manca, escrevi fortalezas e fraquezas. Coloquei todas as fortalezas e as fraquezas do nosso mercado. Eu entendi que tinham 3 pontos que eu poderia atacar. O primeiro era, de forma muito mais intencional,
ser Customer Center, botar meu cliente no centro. Inclusive, eu mudei lá, o meu slogan era conectando negócios, eu mudei para foco obsessivo no cliente. Me chocou muito no cliente. E o segundo, eu entendi que eu precisaria carregar e entregar em qualquer lugar do Brasil com a mesma eficiência. E hoje eu faço isso. Eu carregar em Curitiba, onde é a nossa matriz, ou em Recife, ou Manaus, para mim não muda nada. E o segundo, eu entendi que existia uma tendência de mercado, cultural até, de bater meta na última semana do mês. Então, todo mundo deixa para vender no final do mês. Do dia 25 ao do dia 5, existe uma concentração de volume muito grande. E eu ia ser a empresa que ia solucionar esse problema. A nossa missão é que, se o nosso cliente vender, a gente é obrigado a botar o caminhão para entregar. Ele não pode perder venda porque não consegue distribuir. Bacana. Então, em resumo, eu decidi atacar 3 pilares. Só que daí a gente pega o gancho de cultura, e eu entendi que para essa nova empresa que eu estava criando, eu precisaria reconstruir a minha empresa do zero, começando pela cultura. Eu tinha 38 colaboradores quando eu pivotei meu modelo de negócio. Dos 38, só sobraram 2. Não é porque eles eram ruins, não. Eles eram muito bons, mas para aquele modelo de negócio. O modelo de negócio que eu tenho hoje, eu preciso de uma galera diferente. Eu brinco que lá a gente tem licença poética para ser estranho. Então eu tenho um monte de engenheiro, eu tenho uma galera, tipo, realmente, uma mentalidade muito de crescimento, assim, muito disruptiva, muito de... Um dos nossos valores é fazendo diferente. A gente não quer ser uma empresa tradicional, a gente quer ser uma empresa realmente disruptiva. Então eu reconstruí o time e a cultura baseado na empresa que eu gostaria que a gente se tornasse. E hoje, eu estou extremamente otimista com o nosso futuro, porque eu olho para uma galera de 22, 23, 24 anos, extremamente talentosa, sendo extremamente estimulado por a gente, uma cultura muito pujante, uma galera realmente não sangue nos olhos, mas brilho nos olhos, que vão, com certeza, disruptar o mercado logístico no futuro. Você trouxe um ponto super importante, que é um time jovem. E você sabe tão bem quanto eu, até porque você palestra muito, você fala muito sobre cultura, você fala muito sobre pessoas, você fala sobre liderança de maneira incrível, que a gente tem um grande dilema recente aí, que é a geração Z. O que a gente mais ouve é a geração Z isso, a geração Z aquilo, não funciona, não entrega. E pelo que você acabou de compartilhar, você tem gente jovem na linha da geração Z, você tem geração Z que quer, que está com vontade, que está com garra. Eu entendi certo? E se eu entendi certo, como que você fez essa mágica? Conta aí para a galera que eu tenho certeza que eles vão gostar. Vamos lá. Nós somos empreendedores de tecnologia. Todo mundo acha que o nosso grande lugar de potência é o lado tecnológico. E não é. É a nossa cultura. Eu brinco que eu não tenho um time, eu tenho uma seita. Se eu mandar os moleques matar, eles matam. É um negócio, tipo, surreal. E, basicamente, assim, a qualidade do serviço que eu tenho para o meu cliente, ele começa com um processo seletivo. Eu entrevisto todo mundo que entra na minha empresa, do estagiário ao diretor. Todo mundo passa por mim. E eu não aprovo ninguém, eu só reprovo. Ele tem que chegar aprovado do líder, do RH, enfim, por todo o processo. E eu sou a pessoa que vai entender se o projeto de vida da pessoa, se para onde ela quer ir, está linkado com aquilo que eu posso oferecer. Porque se não tiver, ela pode ser genial tecnicamente. Então eu escolho muito alinhado com um projeto cultura. Outro ponto extremamente importante. Eu vejo até grandes amigos meus reclamar muito da geração Z, e eu falo para vocês, eu sou um especialista em geração Z. Porque esses caras, eles vão ser os nossos líderes daqui a 5 anos. Então, se eu não construir uma empresa para essa galera, eu vou ter problema no futuro. Então, eu estou me antecipando a esse problema, eu estou construindo uma cultura, um framework que, de fato, estimule essa galera a construir um negócio muito grande comigo. Eu entendi que para essa nova geração, ao contrário da minha, né, que sou um millennial, tipo, nato, cara, não é mais grana, não é mais cargo. Eles precisam se sentir percebidos e pertencentes. Por mais que você vá chamar atenção, vai dar um feedback construtivo, ele precisa saber que você está olhando para ele. Ele quer essa atenção. E o segundo, ele precisa se sentir pertencente. Ele precisa entender que aquilo que ele faz, de fato, tem impacto no todo. Então, se você não consegue tangibilizar aquilo que a pessoa faz, para ela se sentir realmente importante e até se poder gerar uma espécie de cobrança, de pressão nela, cara, ela não vai se doar. Ela vai perder o estímulo muito rápido, eles enjoam muito rápido, eles não são apegados a nada. Então, eu gamifico tudo, o tempo inteiro eu estou dando holofote para quem faz coisas legais, eu tenho um estilo de comunicação, de liderança extremamente aberto e muito sincero. Então, se eu gosto, se eu não gosto, cara, isso aqui não está legal, vamos fazer tudo de novo.
Então, eles sabem que eles podem confiar na minha palavra, sabe? Então, eu entrego muita intensidade para eles, eu dou muita atenção para eles e muita verdade. Eu acho que é isso que faz com que, de fato, eu consiga ter um time tão engajado. Da mesma forma que você trouxe uma visão sobre o time engajado, como você trouxe uma visão diferenciada da geração Z, eu também acredito que você é diferenciado quando você foca e tenha o pilar de ter focado no cliente. E não à toa você tem aí grandes contas, como a Ambev, o Grupo Três Corações, a própria VEG, são gigantes do mercado. O que você acredita, Lawrence, que é um grande diferencial hoje da THX para conseguir alcançar essas grandes contas? Eu acho que mais do que alcançar, manter e sustentar essas grandes contas. Legal. 2024, os 4 últimos contratos realmente relevantes que a gente fechou foi porque a gente tinha condição de trocar ideia de igual para igual sobre tecnologia com a indústria. A indústria está se digitalizando e o meu mercado não está olhando para isso, sabe? Que para mim é uma excelente notícia. Então, essa capacidade de conectar o nosso enterprise, as nossas soluções, as soluções de tecnologia que a indústria tem entregado, tem sido talvez um grande abridor de portas para nós. Mas o que mantém a gente é justamente não se conformar com o status quo. E como que eu tangibilizo para você? O ano passado a gente fez um rebranding. Nosso nome era THX Transportes, já porque não comunicava aquilo que a gente fazia. A gente mudou para THX Log, a gente fez até um trocadilho ali, Log Tech. E aquele slogan de foco obsessivo no cliente, a gente fez uma pequena mudança, mas que causa um grande impacto, principalmente internamente. Eu entendi que no fim do dia, quando chega o caminhão lá na porta do cliente, não foi o seu João que chegou e não foi a THX que chegou. Foi a VEG, foi a Coca-Cola, foi a Ambev. E eu preciso representar essas marcas. A responsabilidade sobre carregar marcas mundialmente conhecidas e centenárias é minha. O final da experiência de compra do cliente, do meu cliente, tá sob a minha responsabilidade. Porque ele fez um excelente produto, o comercial vendeu, e eu fui lá e entreguei aquele produto variado, atrasado, eu acabei com a experiência de compra. Então eu entendi que eu precisaria mudar a minha estratégia de foco. Deixar de ser foco no meu cliente, virar foco no foco do cliente. Então, basicamente, eu chego com o meu cliente hoje e pergunto para ele: que tipo de experiência você gostaria de gerar para o seu cliente durante a minha prestação de serviço? Ele nem sabia como me responder isso direito. E, basicamente, eu colo no comercial e a gente desenha uma estratégia para entregar exatamente a experiência que o vendedor do meu cliente quer gerar lá no seu cliente. Isso tem gerado um impacto de percepção de valor entregue absurdo. Olha, a gente está falando aqui de 2 pilares que não só você olha para o cliente, como você fez uma revisão, Lawrence, não basta eu olhar para o cliente, eu preciso olhar e educar. Educar para onde porque se o teu cliente nem sabia para como que ele queria atender, que tipo de experiência ele queria propor, você ainda teve o trabalho de educar o seu cliente a fazer essa reflexão e chegar nesse ponto. E o outro ponto que você trouxe bastante aqui foi a nossa digníssima tecnologia. Sim. Além disso, pelo que eu estudei aqui junto com o time do G4, você fundou ano passado uma empresa nova de tecnologia. Conta um pouquinho para a gente o que é essa empresa e por que o desejo de fundar essa empresa. Vamos lá. Primeira coisa que eu até preciso dar um passo atrás para aprofundar um pouco mais uma coisa que a gente conversou aqui já hoje sobre, beleza, todas as empresas elas querem gerar uma experiência diferenciada para o cliente. Esse papo, como eu falei, o papo está muito em voga. Só que se eu não tiver o time correto, com a mentalidade correta, se eu não cuidar do meu time para que ele cuide dos meus clientes, cara, não adianta eu desenhar a estratégia mais bonita, eu sensibilizar o meu cliente, cara, se eu não tiver o cara lá na ponta que executa com a visão que eu quero colocar. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, tecnologia só vai potencializar aquilo que você já é. Ela é um catalisador. Se a tua empresa é uma empresa ruim, ela só vai se tornar uma empresa ruim mais rápido. Só isso. Então não se engane achando que tecnologia vai resolver todos os problemas. Ele vai potencializar aquilo que você já é. E sobre spin-offar, cara, coisas que a gente estava criando na VHX, o que eu percebi? Que o meu concorrente é muito analógico. E ele tem uma dificuldade muito grande, cara, de enxergar como que ele pode acelerar o negócio dele. Como eu tenho muito dado, eu tenho ferramentas que aceleram muito o meu business, basicamente, eu vou ajudar o meu concorrente também a ser mais eficiente.
Para você ter uma noção do tamanho do nosso mercado, em 2023, o mercado da logística, do transporte rodoviário, movimentou 370 bilhões de reais no Brasil. É um mercado muito grande. E os líderes de mercado não têm 2% de market share, ou seja, um mercado muito pulverizado. O que isso quer dizer? Que eu nunca vou conseguir atender todo mundo. Então, eu posso ajudar o meu concorrente, aonde eu não estou entrando, a ser também mais eficiente e, obviamente, ganhar um fizinho sobre esse aumento de produtividade que ele vai ter. Então, basicamente, eu quero olhar nos próximos anos, já estou olhando, estou fazendo isso, é como que eu posso impactar o ecossistema como um todo. Não só o meu cliente, que é a indústria, mas também outros transportadores, o motorista autônomo e tudo que orbita em torno, assim, uma oficina mecânica, um posto de combustível, tudo isso eu sei que eu posso, através das conexões, dos dados que eu tenho, ajudar esses negócios a crescerem, obviamente, produzirem mais vagas, tipo, enfim, ajudar o país, de fato, a se alavancar. Deve estar muito lindo com o BREG do G4, Exatamente. Que é gerar 1 milhão de novos empregos através dos nossos alunos, né? Então, acho que o teu papel e aquilo que você está buscando enquanto propósito está muito alinhado com o que o G4 busca. Não à toa, você é membro do G4 Club e representa isso muito bem. E aí, vou aproveitar essa visão aqui de propósito, de tudo que você está construindo. Queria te ouvir hoje. A gente já falou de tecnologia, a gente já falou de CS. Hoje, aonde está o foco do Lawrence CEO? O que o Lawrence CEO está olhando e para onde ele está buscando direcionar a empresa? Ou as empresas? Vamos lá. Você sabe qual que é a grande vantagem de estar em um ambiente como é o G4 Club? Você tem a oportunidade de trocar ideia sobre visão em pessoas muito melhores que você. Você sabe que eu tenho um relacionamento muito próximo, eu admiro demais o Nardon, então eu tenho muitos papos cabeças, assim, escuto muito os conselhos que ele me dá, e levando em consideração tudo aquilo que eu te falei, de tamanho de mercado e do quanto que eu represento para o mercado, o nosso foco é consolidar naquilo que a gente já é bom, o nosso core business nos próximos anos. A gente, esse ano, está crescendo 41% comparado ao ano passado. A gente quer manter essa taxa de crescimento de 40%, 50% nos próximos 4, 5 anos, para a gente chegar no tamanho de business que a gente acredita que a THX merece. Então, hoje, o meu foco está em investir muito em governança, em estruturar a THX para ser a THX do futuro, para ser, de fato, uma empresa muito grande, muito impactante no mercado. E o meu foco vai ser em last mile. Porque, como a gente falou, não é uma tendência de logística, é uma tendência mundial. A gente quer receber as coisas cada vez mais rápido e todos os business vão focar nisso, e a THX vai ser um grande parceiro de empresas que querem estar não só mais próximas, mas gerando, assim, entregando aquela expectativa que as pessoas têm de ter acesso à sua compra cada vez mais rápido. Então, o nosso foco é governança e last mile. Bacana. Quando a gente fala de governança e last mile, acho que tem um fator muito importante que pode facilitar os dois e trazer uma agilidade do ponto de vista de você vai pensar em last mile, você tem que criar uma jornada que seja ágil o suficiente para que esse last mile ele não seja caro, ele não se perca, né? Não, tem muita gente que promete esse last mile e acaba se perdendo. E uma base para isso é eficiência, sem dúvida. A gente tem aqui alguns dados de como você trabalhou a eficiência, pelo que a gente entendeu que você está faturando 46% a mais do que o mesmo período através de IA, de algumas ações que você implantou. Conta para a gente aqui que ações foram essas e conta com um segredo, conta para todo mundo aprender e aplicar. Galera, não, a verdade é que não tem segredo. Em via de regra, eu deveria falar que é muito complexo, né? Que ninguém consegue fazer. Mas eu acho que eu estaria sendo egoísta e eu estou numa fase da minha vida assim que eu desejo devolver muito para o mundo tudo aquilo que ele já me deu. Hoje, eu tenho time de desenvolvimento próprio, não foi fácil criar, não foi fácil entender como que eu poderia usar desenvolvedores para acelerar meu negócio, mas o que a gente fez? Basicamente, a gente criou uma estrutura matricial, a gente trabalha em formato squad, e eu tenho um dev para cada time. Então, eu tenho um dev para o financeiro, um dev para o time comercial, um dev para o time de operação. Eu distribuí os meus devs pelos times e eles vivenciam o dia a dia do meu negócio.
Então ele sabe, por exemplo, aonde que a Marcela gasta tempo, ele vai lá e cria uma automação. Ele sabe aonde que existe gargalo, está dando problema, e ele vai lá e cria um agente de IA para poder fazer as conferências e evitar aqueles erros de novo. Então, basicamente, tudo que um ser humano aperta de botãozinho ali repetidamente, que é um trabalho burocrático, chato, hoje um robô consegue fazer. Não é tão complexo de programar isso. É low code, é no code, é coisa assim que um bom desenvolvedor que você vai pagar ali 7, 8 mil reais já consegue começar esse projeto dentro da tua empresa de forma embrionária. O que eu digo para você, sem medo de errar. Nosso crescimento é de 41%, com 20% a menos de colaboradores que eu tinha no ano passado, que diminuiu a quantidade de time. Porque aquilo que a gente quebrava a pedra todos os dias, hoje em dia, o robozinho vai lá e faz. Então, volto a dizer, nós aprendemos a acelerar o nosso negócio, a investir exatamente onde a gente precisava investir em tecnologia, e tudo isso começa, de novo, a gente vai falar de cultura, em gerar uma cultura de melhoria contínua no time. Hoje a gente utiliza o Kaizen, que é um framework japonês de melhoria contínua, e o meu time, mais do que ele ter voz, ele tem uma meta de dar pelo menos 2 sugestões de melhoria por mês. Todas as pessoas da empresa têm que dar pelo menos 2 sugestões de melhoria por mês. Em cima dessas sugestões, a gente vai lá e obviamente, implementa aquilo e tenta, de fato, acelerar a atividade daquela pessoa. Exemplo bem prático. Eu gastava 4 horas por dia do meu contas a pagar fazendo conciliação bancária. Fazia 400 pagamentos por dia, eu só tinha que ir lá e conciliar, um trabalho chato, e às vezes gerava alguns erros, né? Porque chega uma hora que começa a ficar embrulhar, né? De tanto ver dados em planilha. A gente criou uma automação que ela conflita todos os nossos dados, e daqueles 400, vai sair ali 15, 20 correções para fazer. Né? Aquelas 4 horas virou 20, 30 minutos. Ou seja, olha a qualidade de vida que eu dei para o meu liderado e a eficiência que eu ganhei. Eu dou tempo para ela fazer coisas que são mais importantes, que são mais interessantes. Então, o meu time, ele tem uma meta de ele só fazer aquilo que depende de empatia e, digamos assim, um pouco de criatividade. Eu vou agora... Tudo que é apertar botão que tem que fazer é o robô. Eu confesso para ti que eu fiquei curiosa. Esse papo a gente ainda não tinha tido. E fiquei... quero entender de ti, Lawrence. Se você conseguiu fazer isso dessa maneira, você acabou de provar com fatos e dados, eu imagino que gerou, de alguma forma, se a gente fala tanto de cultura, um burburinho ali no time. Imagina que esse dev chega na área, todo mundo sabe que ele vai, querendo ou não, trazer eficiência, e o risco de... Pessoas não começaram a dizer assim, pô, posso perder meu emprego? Será que se esse dev entrar aqui, eu vou acabar perdendo espaço? Começaram a... Como você lidou com essa mudança? Porque, na minha visão, na minha humilde opinião sobre o tema, foi uma mudança cultural. Senso de pertencimento. Sabe quem dá as sugestões para que o dev crie as automações? É a própria pessoa que executa. Mas eu não sou a pessoa mais indicada a enxergar onde que eu tenho oportunidade. Não é o meu gerente, é o cara que faz aquilo todo os dias. Eles entenderam, assim, e daí, aqui, volto de novo, quebra de paradigma. Eu sempre falo que o currículo, ele só te coloca na mesa. O que vai fazer você crescer e ganhar notoriedade e aumentar o teu valuation para o mercado é a tua capacidade de resolver problemas complexos. Então, o que eu ensino para o meu time é a resolver problemas. Uma coisa é você dar uma sugestão de melhoria em algo que está dando pau, todo mundo reclamando, que tem cliente reclamando. Outra coisa é você treinar o teu time a dar sugestão de melhoria em coisas que já está funcionando, que é, de fato, melhoria incremental. E é isso que eu tenho feito. Eu tenho treinado o meu time, sensibilizado ele, mostrando para ele que todas as vezes que ele faz isso, ele, na verdade, está aumentando o valuation dele para THX. Ele está mostrando para mim que ele é capaz de olhar para o processo dele e fazer um trabalho que muitas empresas terceirizam para o gestor. Ou seja, ele é um líder da cadeira dele. Lá na THX, um dos nossos valores é somos todos empreendedores. E por que somos todos empreendedores? Porque eu acho que é um pouco de bullshitagem aquele negócio. Eu tenho que ter
Dodge de Dono, dono. não sei o quê, nananã. Cara, não tem como fazer isso. Eu tenho um apreço pela empresa que talvez eles não terão, e tá tudo bem. Só que ele tem que entender que tudo que ele faz de positivo para a empresa vai reverberar para ele. Então ele é uma eu-presa, digamos assim. Em tudo que ele está aprendendo, tudo que ele está sendo estimulado, todas as soluções que ele tem criado, ele vai poder aplicar isso lá fora também. É um conhecimento, cara, que é dele. De fato, não é uma coisa fácil de fazer. Se eu tivesse tentado fazer isso numa empresa que tinha uma cultura diferente da minha, talvez não tivesse funcionado. Mas a construção que veio desde 2021 lá, na implementação de uma cultura muito, muito pujante, a gente tem essas mudanças, cara, não causa estranheza neles. Eles sabem que a gente é diferente, que a gente vai buscar o tempo inteiro, tipo, quebrar paradigmas. E tá tudo certo, vamos bola Tá tudo pra bem, frente. tá tudo bem. E acho que, até juntando, pensando na jornada como um todo, o que você tem feito hoje para sustentar essa cultura, para que essa cultura chegue lá na ponta, Lawrence, do seu prestador de serviço? Que difícil. Uma coisa é quando você está aqui todo mundo no escritório, estou eu, você aqui tomando café, debatendo, construindo. Como você faz para essa cultura chegar lá na frente? Eu vou para além disso. Vou dizer como que eu faço para chegar lá na ponta, mas eu vou te dizer o que eu faço para manter a cultura do meu time. Tem um prêmio que eu entrego todos os meses, que é o prêmio da Abelhinha, que basicamente o time vota na pessoa que melhor polinizou a nossa cultura pela empresa, a pessoa que mais disseminou os valores pela empresa. Cara, é super lúdico. Sabe qual que é o prêmio que a pessoa recebe? Ela ganha um vale brinde da Livraria Curitiba para ela poder comprar os livros dela lá que a gente está desenvolvendo, e ela cuida durante um mês de uma belinha de pelúcia que a gente chama de Belinha. E aquilo é um troféu para eles de que a pessoa é, sem dúvida, a pessoa que mais se destaca naquilo que é o nosso maior destaque. Então, ela é boa, ela é a melhor naquilo que a gente é melhor. Então, para ela, cara, é um grande troféu aquilo. Então, de fato, eu não vou conseguir polinizar a cultura sozinho. Eu preciso ter outros multiplicadores. Então, eu treino desde a minha base até a minha liderança a replicar aquilo que eu acredito que ser a cultura da Tegra X. A cultura da Tegra X, eu decidi qual ia ser. Tudo que a gente faz lá de forma intencional. Como que eu faço para chegar na ponta? Motorista, principalmente o autônomo, ele é muito importante para a Tegra X. A Tegra X não existiria sem esse cara, porque eu não tenho frota própria. Eu preciso cuidar muito dele. E ele é um ser mal cuidado, maltratado. Ele tem um trabalho muito complexo, muito difícil. Ele está na chuva, ele está no sol, ele é pouco escolarizado. E eu cuido dele de uma forma muito, até paternalista às vezes. Eu brigo muito para melhorar a rentabilidade dele. Eu ajudo ele a arrumar a carga de retorno quando não é minha obrigação, para melhorar a rentabilidade dele e dar produtividade para o caminhãozinho dele. Tento fazer parcerias com prestadores de serviço, como posto de combustível, mecânica, autoelétrica, enfim, todo o ecossistema que orbita em torno do caminhão, para que ele consiga ter uma melhor rentabilidade. Então eu olho para esse cara com muito carinho. O que faz, o que impacta lá na ponta esse carinho especial que a gente tem por ele? Ele tem medo de perder o trabalho. Ele quer ser um vendedor de serviço e ainda motorista, ele é muito boca a boca. Então tem muita gente que vem através de indicação dos nossos motoristas que estão lá, porque eles querem ter um nível de tratamento. Então, no fim do dia, eu sei que parece discurso de autoajuda, mas não é. A gente humanizou a relação transportador-fornecedor. Isso é employer branding na veia. Vez. Employer branding é exatamente isso. Quando você torna os teus funcionários embaixadores da tua marca. Isso é animal de ser feito. E aí, para a gente encerrar, para a gente fechar com chave de ouro, com o clima lá em cima, quais são os desafios do Lawrence para 2025? Até respirou fundo, rapaz. O negócio agora acho que o bicho pegou, hein? Eu tive muitas mudanças para executar na THX. Eu tenho muitas coisas assim, eu tive projetos pessoais que estão engavetados há muito tempo. Eu tenho estudado muito, eu tenho me relacionado com pessoas muito interessantes há muito tempo. Eu acho que já passou da hora, e eu tenho sido muito cobrado por isso, de eu investir mais o meu tempo distribuindo conhecimento. Eu já faço isso através das minhas redes sociais, mas você sabe, é de uma forma até um pouco lúdica, sem esperar rentabilizar. Isso era muito, como eu falei, muito para devolver aquilo que eu tinha recebido, as bênçãos do universo. Mas acho que chegou na hora de eu
potencializar um pouquinho mais a capacidade que eu tenho de ajudar as pessoas. Então, eu pretendo começar a abrir turmas de mentoria, ajudar pessoas do meu segmento e de outros segmentos. Talvez eu tenha um superpoder que pode impactar muita gente, que eu sou um cara extremamente disciplinado, e eu sei um pouquinho de quais são os caminhos que as pessoas têm que percorrer para ter alta performance em qualquer que seja a carreira que ela escolheu. Então, eu acho que ano que vem o Lawrence CEO abrir portas que a gente estava se preparando um pouco melhor para poder atacar, né, mercados novos, e o Lawrence, pessoa física / mentor, ajudar mais pessoas através de programas mais estruturados, mais, digamos assim, até mais profissionais de mentoria. Então, para a gente fechar, deixa aí tuas redes para que as pessoas possam não só compartilhar e aprender muito do que você traz lá, mas seguir pensando nesse projeto de 2025. Bom, eu estou em todas as redes sociais, eu estou no YouTube, eu estou no Spotify. No TikTok também? Estou no TikTok também, óbvio. Aí, alô, geração Z! Alô, geração Z! TikTok do Lawrence. Instagram, LinkedIn, todos é a mesma rede social, é Lawrence Tatari, simples assim, @Lawrence Tatari. Lá você vai ver um pouco de como por trás dos bastidores, qual é o back-office da vida de um CEO. Vocês vão perceber que vai muito para além de apenas as reuniões, apenas aquilo que acontece no palco. É muito bastidor mesmo, é muita preparação. A vida do empreendedor, Marcela, é como a vida de um atleta. A gente se prepara durante meses para uma competição, para um minutinho de palco. Então, é aquilo que você faz nas sombras que vai te colocar no holofote. Então, basicamente, se você quer entender quais são os comportamentos que você precisa ter para ser um empreendedor, um líder de sucesso, que segue nas redes sociais. Eu, se fosse você, não perderia essa oportunidade, assim como se eu não fosse. Se eu fosse você, neste momento aí, curte, compartilha. Geração G4 é um ambiente para isso, para você aprender com empreendedores da vida real, trazendo cases, dados, muito do que o Lawrence fez hoje aqui com a gente. Lawrence, muito obrigada por essa oportunidade de aprender, trocar. Espero que você tenha gostado tanto quanto eu. Te vejo na próxima. Valeu, galera. Abraço.